Estamos de volta, o programa Dinâmica do Direito está excelente, está maravilhoso com a temática do Agosto Lilás, todo o enfrentamento do governo federal, os demais governos em favor da mulher, da proteção da mulher. Nós temos aqui a presidente da Comissão da Mulher Advogada, uma das frentes que está nessa batalha em promover a segurança e a saúde física e psicológica da mulher, da sociedade em geral. Doutora Vânia, no bloco anterior a senhora falou dos trabalhos da comissão, introduziu a Lei Maria da Penha e as recentes alterações. Mas teve uma que me chamou muito a atenção, que foi a obrigação, no caso do autor, do acusado, de passar por programas de reabilitação também. Como a senhora viu essa alteração, se foi importante, se foi relevante também? Doutor Nazeu, importantíssimo. Importantíssimo, chamado popularmente de grupos reflexivos. Esses grupos reflexivos têm sido, a importância é tão grande porque muito se coloca da violência doméstica que o homem é o agressor, a mulher é a vítima. Mas eu sempre digo que o homem que é agressor, ele também está adoecido. Né? A mulher que é vítima, em razão das agressões, inclusive psicológicas, eu sempre recomendo que procure terapia, que procure apoio psicológico. Mas o homem também precisa deste apoio, porque um homem que ama, né, e agride o objeto do seu amor, com certeza, né, não é um homem que está saudável. Né? Então, o grupo reflexivo, que justamente é um grupo de apoio, se funciona como uma roda de conversa, com assistentes sociais, psicólogos, onde eles vão trabalhar as questões de gênero, as questões do preconceito, da masculinidade, né? O que é ser homem, né? Ser homem é agredir, ser homem é oprimir, né? Então se discute todas essas questões. Então o homem também é vítima, né? Muitos dos homens, não todos, mas grande parcela dos homens que estão praticando violência doméstica, eles estão adoecidos, né? Vítima de toda essa sociedade, da cultura patriarcal, que exige que o homem ele precisa mandar na mulher, submeter a mulher, então precisa desmistificar isso, ele precisa se desconstruir e entender que amar não é ser violento. A questão toda que se coloca é que a violência de gênero, ela ultrapassa geração para geração, ela passa de geração para geração. Geralmente, já veio lá do avô, do bisavô, que agredia sua esposa, o filho viu e replicou isso na família dele, e assim sucessivamente. Então, é necessário quebrar esse ciclo. Por quê? Porque ele normalizou a violência. Ele via o pai, vamos dizer assim, quando chegava em casa e a comida não estava pronta, agredia a esposa porque a comida não estava pronta, porque não deu tempo de fazer a comida, né? Então ele achava que tinha esse direito de fazer isso, de submeter a mulher. E aí o filho viu, normalizou a violência e foi repetir com a esposa dele. E o filho dele, vendo essa violência, vai repetir com a futura esposa dele. Então, é muito importante justamente esse grupo reflexivo, e o mais interessante são os dados, né? Porque já funciona há mais de ano os grupos reflexivos, e mais de 95% dos participantes dos grupos reflexivos não voltam a cometer a violência doméstica. Então, é um número altíssimo de eficácia, de resultado positivo, né? Então, os grupos reflexivos, realmente, eles foram muito importantes, né, o surgimento deles, e espero que passe, porque, assim, o grupo reflexivo, ele só é determinado pelo juiz às vítimas, aos agressores. Então, o senhor é um agressor, né, de violência doméstica, né, foi condenado, e o juiz entendeu que era necessário participar do grupo reflexivo. Então, nem todo condenado vai participar do grupo reflexivo. Vai a partir do juiz, que o juiz verifica, que ele entende que preenche os requisitos, e ele determina que essa pessoa participe. Né? Mas o ideal era que houvessem grupos reflexivos abertos, não para agressores, mas para os homens em geral, que quisessem participar, que quisessem discutir sobre isso, né? Sobre entender também o lado da mulher em relação a isso, né? De como funciona, de como o universo realmente masculino e feminino são diferentes. A gente tem que, mas os direitos não deviam ser. Né? O senhor tem direito à liberdade, o senhor tem direito a não ser agredido, as mulheres também. E principalmente não ser agredido por uma pessoa que você espera cuidado e carinho. Né? Isso que é mais chocante.
né? Então, em razão disso, é muito importante esses grupos reflexivos e que eles se estendam, né, aberto, não só para os condenados na violência doméstica, mas também a todo aquele que queira participar, né? Eu espero que a gente consiga mudança nessa seara. Doutora, com certeza, assim, a educação, o esclarecimento é muito importante. Inclusive, se puder ser levado, estendido, isso no futuro próximo, ao ensino médio, talvez, o ensino fundamental, porque existe uma reprodução da violência, inclusive, doutora, eu quero aqui abrir um parênteses, inclusive até pelas próprias mulheres. Como assim? O que eu tenho visto na seara criminal tem chegado para mim dos autores, dos acusados, que muitas vezes as sogras consentem, concordam com a violência perpetrada pelos seus filhos em face das noras. Eu achei surpreendente. Eu estou falando 90%, é um dado assim, meu, assim, que tem chegado para mim, mas como é difícil ouvir isso, doutora? Mulheres que consentem ou que replicam a violência contra outras mulheres. A questão toda é que a nossa cultura é machista, né? É machista nesse sentido pejorativo, né? Porque eu sempre digo que o espaço é para homens e mulheres. Então, né, ele pode ser machista, né, ter o espaço dos homens, a questão de que os homens podem realmente ter seu espaço de fala, espaço de poder, isso não tem problema nenhum. O problema é justamente a opressão, né? Só que nossa sociedade, culturalmente, ela é assim. Então, as mulheres que veem, né, isso, elas replicam o machismo, né? Então, a gente precisa se desconstruir. A gente precisa observar, né, que aquilo não está correto. Por exemplo, é muito normal, a gente fala muito assim, que durante um relacionamento, que um homem chama a respectiva de louca. É comum. Né? Então a gente normaliza isso. Se o seu companheiro chama você de louca, né, tá certo. Não está certo. Isso faz parte justamente da cultura machista patriarcal. Está errado. Esse tipo de violência, né, que reiteradamente o companheiro fica dizendo você é louca, você é louca, você é louca. A mulher começa a acreditar que realmente não está em seu juízo perfeito. Né? Então isso é uma violência psicológica. Né? Então a gente não pode normalizar as violências. Então é importante demais que a gente discuta as violências que estão aí enraizadas na sociedade e que a gente acha normal, mas não é. Né? Então a desconstrução é importante não só para os homens. Então, como o senhor está colocando aqui, esses grupos reflexivos surgem até de não serem apenas para homens, mas para mulheres também, que queiram se desconstruir, que queiram aprender. Né? Eu digo aprender porque outro dia eu estava fazendo uma palestra falando sobre os tipos de violência, né? Violência física, patrimonial, moral, sexual e psicológica, e estava falando sobre a violência sexual, né? E falando que nós, enquanto casados, nós temos obrigações, né? Temos deveres, né? Dever de fidelidade, né? De atividade sexual, inclusive, mas não é no momento que o outro quer, a gente é obrigado a fazer. Se você não está bem, se você está doente, se você está com algum problema de saúde, né? Então, você não deve realizar aquela atividade sexual. Aí ele disse, mas meu marido me obriga. Não, ele não pode lhe obrigar. Né? Ela disse, como não? Como ele é casado comigo, eu tenho a obrigação de realizar atividade com ele. Eu disse, não, se você está doente, se você não está bem, se você não está disposta, você vai explicar que naquele momento não dá, em outro momento vocês vão retomar. E ela disse, não, ele me obriga fisicamente quando eu não quero. Eu disse, então a senhora está sendo estuprada, isso se chama estupro marital. Né? E aí ela ficou chateada na hora, ela ficou dizendo, o que você está chamando meu marido de bandido? Eu disse, não estou chamando o seu marido de bandido, eu estou dizendo que o que ele está realizando com a senhora é uma agressão. A senhora precisa entender isso e ele também precisa entender, porque não é só ele que não está entendendo que isso é agressão, a senhora também. Né? Depois ela saiu, né? Voltou depois chorando e disse, eu não tinha entendido que é uma agressão, mas eu me sinto agredida realmente. Porque realmente eu não queria fazer aquilo e ele me obriga fisicamente, né? Eu disse, pois é, então a senhora precisa conversar com ele sobre isso, chamar para vir para cá, para participar dessas palestras, para entender o quão errado é, né? Porque nem ela sabia que ela sentia que tinha uma coisa, né, constrangedora, mas ela achava que o marido tinha direito de fazer aquilo. Então é importante justamente que a gente converse nessa desconstrução, né? Tanto para homens como para mulheres. Excelente. Estamos conversando aqui com a doutora Vânia Furtado, ela que é presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui na seccional do Rio Grande do Norte, falando sobre as atividades de tão importante comissão,
no Agosto Lilás. Doutora Vânia, no próximo bloco, vamos comentar a questão da violência doméstica, que tem aumentado. Se foi por questão da pandemia, ou fica em casa, ou as mulheres estão com mais iniciativa de denunciar. Vamos precisar da ajuda de Vossa Excelência no próximo bloco a entender a questão da violência contra a mulher. Então não sai daí, voltamos já.